Todo o processo de transformação interior ele vai se dar em 3 fases. A informação, a formação e a transformação. Então, vamos pegar os 2 movimentos psíquicos emocionais que o ser humano costuma ter, a subconsciência automática e a consciência autonômica. Então, no primeiro momento, a pessoa está vivendo a sua vida de uma forma subconsciente, de uma forma automática, sem se ligar aos valores humanos, às questões profundas da vida. E aí ela começa a obter informações. Por exemplo, a psicologia consciencial tem uma série de informações. Nós já escrevemos muitos livros com essa visão consciencial da vida. Nós temos, por exemplo, o Psicologia das Virtudes, que nós trabalhamos aqui nas lives de quarta-feira. Nós temos o Inteligência Consciencial, a conquista da autonomia da consciência, saúde das emoções, inteligência das emoções. São vários livros que nós escrevemos com esse objetivo de desenvolver essa autonomia da consciência. Então, esses livros, essas informações, fazem com que a pessoa ela perceba, bom, eu estou vivendo uma vida que não está tendo muito sentido. Eu estou vivendo uma vida que está com uma péssima qualidade. Eu quero viver uma vida de excelente qualidade. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você se informar com a verdade, informar-se sobre a forma como o psiquismo humano funciona, sobre a forma como o ser humano ele é estruturado. Nós somos uma essência divina, um ser essencial. Temos um ego com 2 facetas, a face mascarada, a face evidente. Temos uma personalidade que faz parte do nosso ego, mas somos uma essência divina. Nós temos muitas lives. Quem não gosta de ler livros, temos as lives no canal do Plenitude Humana. São muitas informações que mostram que a pessoa não precisa viver uma vida de automatismo, uma vida sem sentido. Ela pode e deve desenvolver uma vida plena de sentido, uma vida autonômica. Então, essas informações, elas vão gerar todo um conhecimento que nós vamos obter a partir das informações. A informação está ligada ao mundo do saber, à nossa inteligência cognitiva. Então, você sabe sobre um determinado assunto, mas só o saber em si mesmo não basta para transformar ninguém. Se o saber transformasse, os sábios seriam pessoas maravilhosas, pessoas virtuosas, e a gente vê que tem muita gente que tem saber intelectual, mas não tem sabedoria moral, não tem sabedoria no nível das virtudes. Então, o saber não basta por si mesmo. Esse é o primeiro item do processo da transformação interior. A partir do saber, nós somos convidados a sentir aquilo que nós sabemos. Essa fase nós chamamos de formação. É a fase em que você sente aquilo que você sabe. Como que fazemos a ponte entre o saber e o sentir? A ponte entre o saber e sentir é feita a partir de uma virtude, do exercício de uma virtude, que é a virtude da reflexão. É refletindo sobre aquilo que nós sabemos que nós vamos nos permitir sentir aquilo que sabemos. Para isso, é fundamental conectar-se com uma lei do Código Moral, que é a lei de permissão. Então, voltando àquele axioma, como eu quero viver uma vida com mais autonomia consciencial, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Então, nós temos com esses verbos
verbos que exprime ações, querer, poder, dever e merecer. Então, vamos à reflexão sobre as leis ligadas a cada verbo desse. Então, primeiro é o querer. Eu quero transformar a minha vida de uma vida subconsciente, cheia de conflitos, cheia de dificuldades, cheia de limitações. Eu quero transformar a minha vida numa vida repleta de sentido, uma vida em que as limitações são transformadas em oportunidades de crescimento. Ou seja, eu quero sair da subconsciência automática e vir para a autonomia consciente, para uma vida autonômica consciente. Então, querer, quando eu quero, eu me conecto com uma lei que é a chamada lei de liberdade. Por quê? Porque eu não sou obrigado a sair da subconsciência e vir para a consciência. Quando nós encarnamos no mundo, nós encarnamos com esse objetivo, mas ninguém é obrigado a sair da subconsciência e vir para a consciência. Nós somos convidados pela vida, nós somos convidados pelo próprio Criador da vida que nos criou para a alegria, para o bem-estar, para a felicidade. Agora, nós vamos chegar lá no tempo que nós quisermos. Então, quando eu aciono, eu quero isso, eu vou entrar em contato com a lei de liberdade amorosamente. Por quê? Porque a lei de liberdade é a única lei que nós podemos cumprir com amor ou sem amor. Se eu não faço nada para mudar a minha vida e permaneço numa vida sem sentido, numa vida que não vale a pena, uma vida cheia de problemas, é porque eu estou usando a minha liberdade de escolher sofrer essa vida. Muitas vezes a pessoa diz assim, já vi muita gente em terapia dizendo, mas eu não escolhi sofrer. Quando nós escolhemos não fazer nada para mudar a nossa vida, nós estamos fazendo uma escolha. A passividade frente à vida, para manter essa vida de automatismo sem sentido, ela é uma escolha subconsciente, mas é uma escolha. É diferente de uma escolha consciencial, que você voluntariamente faz. Aqui o processo está tão automatizado, no nível desse automatismo subconsciente, que a pessoa nem se dá conta que ela está fazendo escolhas. Mas ela está, sim, fazendo escolhas. Ela está usando a liberdade dela de manter a sua vida dessa forma. Uma vida xoxa, uma vida sem graça, sem sentido, uma vida dolorosa, uma vida sofrida. Muita gente nem dor, ela vai além da dor, uma vida sofrida, com falta de recursos. Ela pode ficar assim indefinidamente. Ninguém é obrigado a desenvolver autonomia. Então, o primeiro verbo, esse verbo querer, eu quero uma vida de qualidade, nós vamos acionar a lei de liberdade em sintonia com a lei de amor. Isso vai acontecer por meio da reflexão, em que eu, a partir das informações, por exemplo, uma live como essa, que oferece essas informações, eu vou refletir sobre isso na minha vida e vou aplicar aquilo que eu estou aprendendo, porque se eu não refletir e aplicar, eu não vou fazer a ponte entre o saber e o sentir. Eu termino a live, termino de ler um livro, acho tudo muito interessante, mas para mim não funciona. Esse é o comodismo da pessoa que está na subconsciente. Ela vai permanecer ali quanto tempo ela quiser. Nós somos espíritos imortais, podemos permanecer, às vezes, várias existências. Muitos de nós já trazemos experiências assim muitas e muitas vezes no passado. E que estamos aqui
Mais uma vez, não para repetir os mesmos processos, mas para mudar isso, desenvolvendo a autonomia da nossa consciência. Então, o primeiro passo é esse: conectar-se amorosamente com a lei de liberdade. Para isso, nós vamos exercitar 3 virtudes: sentimento de liberdade, a reflexão e o discernimento. A própria reflexão, que é a ponte entre o saber e o sentir, vai ser utilizada nessa conexão amorosa com a lei de liberdade. A gente conecta a lei de liberdade com a lei de amor e age amorosamente. E aí, como eu quero, eu posso. Então, o poder está ligado à virtude do poder de realização, porque, como diz o ditado, querer é poder, mas é um querer profundo, de dentro para fora. Não é o querer com os lábios apenas. Eu quero uma vida plena de sentido. Então, como eu quero, eu posso desenvolver essa vida. Então, nós vamos nos conectar com uma outra lei muito importante no processo de transformação interior. Essa lei se chama lei de permissão. Por quê? Muitas vezes, por mecanismos subconscientes de crenças limitantes, nós sabotamos a nossa transformação interior. Nós fizemos uma live na semana passada sobre autossabotagem, que nós falamos dessas crenças limitantes. A pessoa diz que quer uma coisa, mas ela não se permite realizar porque existe uma crença limitante do tipo: eu não mereço ser feliz, eu não mereço amar e ser amado, eu não mereço prosperar, eu não mereço... Ela tem uma crença limitante de não merecimento. Quando uma pessoa tem uma crença limitante de não merecimento, um processo psicoterapêutico é fundamental, porque é uma crença que raramente uma pessoa se liberta sem um trabalho terapêutico bem aplicado nessa direção. Então, quando a pessoa ela desenvolve esse querer profundo, ela vai se conectar com a lei de permissão, exercitando 3 virtudes fundamentais: o sentimento de aprendiz, a humildade e a mansidão. O sentimento de aprendiz para que ela se veja como aprendiz da vida, porque senão ela entra num processo de lamentação, ela começa a ter uma série de informações importantes para a vida dela e começa a lamentar: por que eu não aprendi isso antes? Eu podia ter aprendido quando era mais jovem, eu podia ter aprendido isso desde criança, e fica só lamentando, porque ela não se coloca como um aprendiz, ela fica lamentando as escolhas equivocadas que ela acabou fazendo. Não é dessa forma que a gente cresce. Em qualquer momento que você tomar conhecimento de uma situação, for informado, você pode iniciar o processo de formação, independente da sua idade. Nós somos espíritos imortais. Aquilo que você não conseguir fazer agora, você vai fazer mais tarde, mas você vai já começar agora. Então, o sentimento de aprendiz para você se acolher como um aprendiz da vida. Aprendeu agora? Utiliza agora. A humildade e a mansidão são as 2 virtudes em conjunto com o sentimento de aprendiz que vai fazer com que a pessoa se permita. Ela se permita transformar esse automatismo na autonomia da consciência, para se tornar uma pessoa cada vez mais equilibrada, cada vez mais harmonizada. Então, ela se permite esse processo para desenvolver a vida dela num outro ângulo. A partir da lei de permissão, a pessoa ela vai se conectar com a lei do dever. Então, eu posso, eu consigo. Eu consigo o quê? Eu consigo praticar o meu dever de ser feliz, porque esse é o maior direito que eu tenho. O maior direito é desenvolver uma autonomia da consciência cada vez mais profunda para que eu seja feliz. Eu fui criado pelo arquétipo primordial, pela força onipotente do universo para ser feliz.
não para ser infeliz. Então, quando a pessoa toma consciência disso, ela entra em conexão com outra lei divina, que é a lei do dever. Essas leis todas estão no Código Moral de Leis que nós trazemos na nossa consciência. Então, praticar o dever. O nosso dever é de nos amar e, a partir do alto amor, amar o próximo como nós mesmos. É o maior dever das nossas vidas. Ninguém consegue desenvolver autonomia se não exercitar o alto amor. Eu posso, eu consigo praticar o meu dever. Eu tenho plena capacidade para isso. E aí a pessoa se conecta com o dever de construir a felicidade. Essa construção é feita por esse mecanismo de sentir cada vez mais a vida por esse ângulo, construindo essa autonomia da consciência, que é um processo gradual. E aí, o último verbo de ação, eu mereço. A pessoa se conecta com uma outra lei, que é a lei do mérito. A lei do mérito é a lei que nós todos trazemos dentro de nós, uma lei para que nós desenvolvamos o dever para obter esse direito de ser feliz. A autonomia da consciência é um movimento em que nós, de forma autonômica, desenvolvemos o processo de autonomia da nossa consciência, sentindo a vida de uma forma ampla, de uma forma cada vez mais meritória. Então, eu mereço sim ser feliz. Eu mereço ressignificar uma crença limitante que eu posso trazer dentro de mim e ressignificar essa crença e desenvolver cada vez mais essa autonomia da consciência. Então, quando a pessoa faz isso, o que vai acontecer? Ela vai internalizar cada vez mais, a partir da conexão com essas leis, a prática de virtudes dentro dela. E aí acontece o terceiro processo, que é consequente ao segundo, que é o processo da transformação. Então, informação, formação, transformação. A transformação interior vai acontecendo de uma forma autonômica. Então, a pessoa se informa, se forma, se transforma.